Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor em Malaquias, livro do profeta Malaquias. Como a igreja já foi informada, nós demos uma pausa nas nossas exposições sequenciadas ordinárias, em razão de cada momento de cada livro que nós estávamos caminhando, era um momento de virada. Então, nos voltamos para o livro do profeta Malaquias, né? Um profeta menor que há algum tempo nós não expunhamos à igreja. E pela graça do Senhor, nós vamos concluir esse livro nesse dia do Senhor, pela manhã e pela noite. Malaquias, capítulo 3, versículo 13 a 18, é o que será exposto agora pela manhã. Malaquias 3, versículos 13 a 18. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Deus bendito, estamos diante da Tua palavra santa, Senhor, porque nós não somos santos, mas conforme Cristo orou, santifica-los pela palavra, pela verdade. A Tua palavra é a verdade. Ela é santa e nós não somos, mas pelo Teu Espírito, Senhor, e pela espada dele, que o nosso pecado seja dilacerado de nós, seja cortado e arrancado de nós, Senhor. Santifica-nos no mais fundo de nosso coração, para que então, purificando a fonte, as nossas ações, palavras e pensamentos sejam santificadas pelo Senhor. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós falamos no início da exposição do livro de Malaquias, né, um povo que vem do exílio babilônico, passado já o profeta Ageu e o profeta Zacarias, foram repreendidos por causa da sua preguiça ou leniência para com o Senhor, e novamente depois de um tempo estavam eles aqui cometendo o mesmo pecado, e o Senhor levanta o profeta Malaquias para repreender o povo pelo mesmo pecado. E nós vimos que o livro ele é construído de uma forma muito diferente dos demais livros dos profetas, por meio de diálogos. Deus vai até esse povo, faz uma acusação ou faz uma afirmação, esse povo então responde ao Senhor com um cinismo, esse é o padrão dos diálogos, e o Senhor então responde ao cinismo desse povo, confrontando o pecado, mostrando o porquê da sua acusação e trazendo sempre algumas consequências de continuarem no pecado ou de o ouvirem e mudarem o seu procedimento. E aqui, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o início do último diálogo. É exatamente o fechamento do livro do profeta Malaquias. O Senhor ele se levanta aqui, irmãos, mais uma vez acusando o povo de um pecado muito similar ao que ele havia acusado do versículo 17 do capítulo 2. Veja, por favor, versículo 17 do 2. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus justo, ou Deus do juízo? O povo aqui, irmãos, em Malaquias 2,17, estava falando no sentido de os seus pensamentos, a sua crença, o que eles estavam professando acerca do Senhor. E o Senhor os repreendeu, mostrando as suas palavras, o que vocês pensam me enfada. E nós vimos que essa palavra para enfadar aqui na nossa versão, ela significa me cansa a tal ponto que me provoca ira. Estou cansada dos pensamentos de vocês, porque vocês pensam a meu respeito que não condiz com o que eu sou.
Então aqui, irmãos, no capítulo 3, o Senhor vai tratar de um pecado similar, só que agora com uma ênfase diferente. Não é simplesmente o que eles pensam, não é simplesmente o que eles estavam crendo no coração acerca de Deus. Aqui, irmãos, eles estavam conversando entre si. Eles estavam incitando um ao outro ao pecado pela conversação. O que o Senhor vai repreender aqui, irmãos, diz respeito à conversações pecaminosas. É a consequência de um coração que não professa uma concepção e uma crença correta acerca de Deus, e o resultado é, a boca fala do que o coração está cheio. Se lá ele repreendeu o coração, se lá ele repreendeu a crença, aqui ele vai repreender o que eles estavam falando entre si acerca dele, irmãos. E novamente, a estrutura é a mesma do que comumente tem sido. Primeiro, a acusação e o cinismo, no versículo 13. Depois, a descrição do pecado e o contraste com uma postura santa. E, por último, a resposta que o Senhor vai dar ao pecado. Assim, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto? Preste bem atenção. Ele vai nos mostrar, irmãos, que os falsos crentes, eles desprezam a obediência ao Senhor. Eles conversam e propagam crenças pecaminosas sobre a justiça do Senhor. Mas os piedosos o temem. Os piedosos conversam conversas santas e o Senhor se inclina para ouvi-los. Deus faz e fará diferença entre o justo e o injusto. Em resumo, irmãos, é isso que o Senhor nos ensina. Então vamos ver como isso nos é ensinado no texto, irmãos. Veja, por favor, novamente o versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Novamente aqui, irmãos, como eu falei, o Senhor levanta uma acusação similar à de Malaquias 2,17, mas acrescenta um aspecto aqui, é da conversação. Eles estavam conversando entre si. E aí o Senhor diz, as vossas palavras foram duras contra mim. E eles respondem, em o que temos falado contra o Senhor? O mesmo cinismo, irmãos. E aí o Senhor logo em seguida faz o contraste com os piedosos que conversam entre si e mostra como tais palavras elas refletem a crença errada que eles tinham acerca do Senhor. Eles estavam nutrindo, irmãos, essa visão entre si, essa diferença. Novamente, em Malaquias 2, eles estavam crendo, eles estavam pensando, era aquilo que estava no seu coração, na ruminação da sua alma, meditando não na justiça do Senhor, mas meditando e considerando ele como um injusto. Aqui, eles agravam o pecado. Eles saem do coração e do pensamento, da crença para a conversa. Eles começam a falar entre si contra o Senhor. Veja, a imagem é a seguinte, irmãos, como súditos que se reúnem para falar contra o rei, na surdina, para criticá-lo, assim eles se reúnem para falar e estavam falando mal contra o rei deles, o Senhor Deus. Eles estavam, irmãos, cometendo, por assim dizer, o pecado da maledicência. E veja, se já é detestável para o Senhor o pecado da maledicência com relação ao próximo, então um homem falando maldosamente ou maledicência contra o próximo, quão mais detestável, irmãos, é a maledicência contra ele, contra o Senhor. Eles estavam falando acerca do Senhor que não era verdadeiro. Eles estavam incitando o mal no coração um do outro, irmãos. E aí o Senhor diz que essas palavras eram duras, como na nossa versão tem. Mas talvez para ficar mais claro o que essa palavra hebraica significa, essas palavras elas são hostis. Esse é o significado dessa palavra. Elas são hostis, elas são carregadas de hostilidade. Se eles pudessem, eles agrediriam o Senhor, de tanta hostilidade que estava no seu coração. E o que tanto eles estavam falando, irmãos? É isso que nós veremos, o que eles estavam falando. Porém, antes de nós avançarmos, irmãos, aqui nós já temos algumas orientações da parte do Senhor para nós. A primeira, irmãos, como esse é o último momento de diálogo da narrativa, então vai ser o último momento de cinismo do povo. Nós temos que remontar aquela primeira aplicação lá no início, a fim de nós lembrarmos uma coisa. Como é que nós reagimos
quando o Senhor nos repreende um pecado, irmãos? Como é que nós reagimos quando, por uma correta e clara interpretação da palavra do Senhor, por um correto e claro contraste hermenêutico da palavra com a nossa vida e com os fatos da nossa existência, como é que nós reagimos diante do Senhor? O nosso ímpeto é cinismo diante do Senhor? O nosso ímpeto é procurar um arbusto para nós nos escondermos como quem foge de reconhecer o pecado? É ficar procurando justificação para o injustificável? Ou é o dizer, sim, Senhor, tu estás certo? Se não ficou claro, irmãos, quando o Senhor se volta para o povo assim, as suas palavras são duras contra mim, a resposta do povo aqui, irmãos, e veja, o tom aqui, irmãos, o movimento do discurso aqui não é como um filho que quer entender melhor o que o pai está falando. Pai, me explica o que o senhor está falando, por favor, eu quero me corrigir. Não, aqui não é em que temos falado contra ti para que nós possamos, então, com mais clareza admitir. Aqui é um cinismo. O que a gente está falando contra o Senhor? Para que o Senhor nos acuse disso? Se o Senhor está falando, irmãos, o movimento do seu povo é, sim, Senhor, tu estás certo. Então nos explica como nós devemos fazer. Esclarece-nos, confronta-nos mais ainda o nosso pecado. Mas não era isso que esse povo quer, irmãos. Quando fica provado por uma correta interpretação, tanto da palavra quanto de nossa ação, nós agimos de forma cínica ou em consideração do que o Senhor está falando, irmãos. Nosso compromisso, queridos, novamente, não é com o nosso pecado nem com o nosso orgulho. Nosso compromisso tem que ser com a verdade, com a santidade, com a justiça, irmãos. Se o Senhor falar algo de nós, pela sua palavra, nós devemos ouvi-lo. Como Matthew Henry falou, como é comum aos pecadores que não estão convencidos ou humilhados tentar negar ou minimizar os erros dos quais são merecidamente acusados, e insistir em sua própria justificativa contra as repreensões da palavra e das suas próprias consciências. Longe de nós isso, irmãos. Longe de nós isso. Um povo altivo, se é realmente o povo do Senhor, ele quebra as pernas para que nós fiquemos de joelhos. Segundo, irmãos, segunda coisa que nós aprendemos aqui. A maledicência faz parte das minhas conversas. A suma do que eles estavam fazendo aqui, irmãos, era maledicência. Há ocasiões, irmãos, que falar contra alguém não é maledicência. Por exemplo, a denunciar as autoridades, ou coisas que envolvem aqueles que vão executar o que tem que ser executado. Mas esse não é o caso, irmãos, da maioria das situações das nossas muitas conversas. Nós temos prazer em falar mal de outros, em depreciá-los, em escarnecê-los, em propagar mentiras ou inverdades. Esse povo não tinha nenhum problema em fazer isso contra o Senhor. A pior de todas as maledicências. E aí, inevitavelmente, irmãos, a terceira coisa é, temos feito, então, maledicência contra Deus. E no que consiste essa maledicência, irmãos? Vejamos, então, o segundo momento do texto. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja, irmãos, o que, para simplificar, nós chamamos de maledicência, o Senhor está chamando de palavras duras e hostis que eles conversavam entre si. Era isso que eles falavam contra o Senhor. Palavras duras e hostis, como uma expressão externa do que eles estavam crendo, que foi falado em Malaquias 2,17. Se lá, irmãos, o Senhor fala contra e repreende a crença errada que o enfadava, o cansava e o provocava ira, aqui ele deixa claro que elas agora pretendem atingi-lo. A conversa que eles estavam tendo entre si, ao invés de encorajá-los à obediência, como por exemplo o autor dos Hebreus fala, não deixem de vos congregar, como alguns têm feito,
Antes, exortem-se mutuamente ao amor e às boas obras. Esse é o papel da comunidade do Senhor. Esse é o papel do povo do Senhor. Do púlpito, as conversas privadas entre os irmãos, a santidade sendo encorajada, o amor sendo encorajado, as boas obras sendo encorajadas. Mas não era o que eles estavam fazendo. Eles estavam aproveitando as ocasiões de estarem juntos para estarem falando contra o Senhor, desestimulando as boas obras. Irmãos, quem faz isso são os ímpios. São os ímpios que odeiam o Senhor, que fazem de tudo para desestimular o crente a caminhar em santidade. Eles estavam fazendo entre si. É por isso que o Senhor fala, suas palavras são hostis. Porque no fundo, se vocês pudessem, vocês tacariam essas verborragias na minha cara. Vocês me agrediriam, porque é o que vocês querem quando vocês fazem isso. Eles apresentavam, irmãos, hostilidade contra o Senhor. Eles continuavam julgando inútil servir a Deus. Eles estavam novamente, irmãos, julgando a obediência e a fidelidade a Ele por benefícios carnais. Do que vale servir ao Senhor? É como essa linguagem é como um investidor. Veja, não há nenhum problema em ser investidor, tá bom, irmãos, né? Faça o seu dinheiro prosperar, isso é bênção do Senhor. O problema não é esse. Mas eles estavam se relacionando com o Senhor assim: quanto é que eu vou receber se eu servir ao Senhor? E não está valendo muito a pena não é rentável isso não. Porque eu estou sendo infiel ao Senhor e não estou prosperando, mas o ímpio está sendo infiel e está prosperando. Eles estavam julgando por critérios carnais novamente, irmãos. Foi assim que eles fizeram com relação ao amor ao Senhor, do Senhor por eles. Foi assim que eles fizeram com relação à justiça do Senhor. E novamente eles dizem, não vale a pena servi-lo. Por quê? Porque eles eram pragmáticos. Eles não estavam querendo agradar ao Senhor. Eles estavam querendo os benefícios do Senhor. Uma hora que eles não vieram, não vale a pena servir esse Deus. Não estamos tendo nenhuma vantagem carnal. Ele não estava olhando para as vantagens da alma. Ele não estava olhando para as vantagens de estarem cumprindo o fim para o qual eles foram criados. Eles não estavam olhando para as vantagens, a maior de todas as vantagens que um ser humano pode ter, estar no agrado do Senhor. Não. Não vale de nada. Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Porque eu estou deixando de fazer isso aqui. Eles diziam, irmãos, e consideravam, veja que coisa odiosa. Felizes os soberbos. Eles é que prosperavam, eles diziam. Eles tentam ao Senhor, que o Senhor não faz nada. Palavras hostis, irmãos. Eles criam, irmãos, que servir a Deus é um caminho de opressão, é um fardo e uma tristeza. E que o caminho para a prosperidade é a maldade. Eles serviam a Deus apenas visando os benefícios próprios. A prova, irmãos, é que quando eles não tiveram esses benefícios que eles julgavam merecedores, eles se levantaram com palavras hostis contra Deus e contra a sua providência. Irmãos, tais palavras atacam o Senhor. Não é que, veja, não caímos na tolice de achar que ele vai ser afetado por nossas palavras, não é isso. O Senhor, não há mudança nele. Nós vimos no versículo 6 do capítulo 3. Ele vai ficar menos Deus, porque não. Mas o fato está posto em nosso coração. Não é simplesmente palavras jogadas ao vento. O Senhor não vai fazer falta disso não vai dar conta disso não. Aí o Senhor fala, cada palavra será prestada contas no Sermão da Montanha. Cada palavra será prestada conta, irmãos. Quando as Escrituras dizem que é bom servir a Deus, e é nisso que somos felizes, eles consideram isso inútil. Quando as Escrituras mostram que a maior vantagem que o ser humano pode ter é obedecer ao Senhor, e não em razão da glória mundana, mas porque isso é do seu agrado, porque isso glorifica, eles julgavam que os benefícios carnais e temporais eram melhores do que isso. Enquanto Deus fala que odeia os soberbos, que resiste aos soberbos, eles diziam,
É os soberbos que prosperam. Eles é que são os felizes. Você percebe, crente, que doutrina não é uma coisa pequena, como alguns querem diminuir? Sabe o que está acontecendo aqui? A crença deles está sendo colocada na prática. Aquele erro que eles criam acerca de Deus, agora está conduzindo a um julgamento das coisas equivocado. O que nós cremos sobre Deus, irmãos, afeta e deveria afetar a nossa vida. Se nós cremos o errado, vai afetar para o errado. Se nós cremos o certo e não vivemos, aqui estabelece uma estrada de hipocrisia. Mas se eu creio o certo e vivo segundo isso, aqui está a estrada da santidade. O que eles estavam fazendo, irmãos, é por um critério de julgamento errado, julgando as coisas erradas. É loucura, irmãos. É loucura chamar de felizes e abençoados aqueles a quem o Senhor abomina. É loucura. Mas eis a loucura de um coração carnal. Eis a loucura de um coração que julga o relacionamento com o Senhor segundo a carne e não segundo o que Ele fala em sua palavra. Aqui, irmãos, novamente, queridos, novamente o Senhor nos chama ao autoexame, irmãos. O Senhor chama eu e você a pararmos e nos questionarmos. Nós temos nutrido em nosso coração pensamentos e palavras hostis contra o Senhor. Nós temos conversado maledicência contra Ele. Se não ficou claro para você, vamos ver alguns pensamentos que são comuns em nosso coração e em nossa sociedade. Um que a gente vai falar assim: até hoje eu estou desempregado, porque eu fui honesto naquela situação na minha empresa. Mas o meu colega desonesto galgou uma promoção antes eu tivesse sido desonesto. Eu perdi aquela venda porque eu falei a verdade. Aí o meu amigo foi, mentiu e ganhou a venda. Está prosperando. Que vale ser fiel a esse Deus? Isso é uma palavra hostil, irmãos. Até hoje eu estou solteiro ou solteira. Se eu fosse como aquele, já estava com aquela doidinha. Aquele ímpio já tem uma mulher, ou aquela ímpia já tem um homem, e eu não. De que vale ser fiel? Isso é uma palavra hostil, irmãos. Eu, fazendo tudo certinho, tenho tido esse e aquele problema de saúde. Mas o meu vizinho ímpio esbanja a saúde, com ela faz tudo o que quer. Vai farrear, vai pecar contra o Senhor. De que vale ser fiel a Deus, se nem a saúde Ele me dá? Deus só pode preferir os ímpios. Está claro isso para mim. De que vale servir ao Senhor? Eu estou sendo tão fiel, procurando obedecer a Ele, e nada dele me atender. Melhor seguir meu coração. Ele não faz diferença de ímpio para o piedoso. Tolo é quem continua seguindo esse Deus. São vários pensamentos, irmãos. Vários tipos de pensamentos. Esses aqui talvez sejam mais escrachados, mais claros para nós. Mas façamos o autoexame, irmãos. Em que o nosso coração tem se levantado com palavras hostis contra o Senhor, julgando a utilidade de servi-lo ou não, de obedecê-lo ou não, de interpretar a vida segundo o que Ele quer ou não, segundo o resultado que nós temos. Isso é pragmatismo demoníaco, irmãos. Aqui o nosso coração se revela, irmãos. Aqui fica latente, se nós pensarmos dessa forma, fica latente que nós temos servido a Deus não muito diferente como muitos pagãos servem os seus falsos deuses. Não muito diferente como os neopentecostais, que nós prontamente condenamos e corretamente condenamos. Aqui, irmãos, fica claro que o nosso coração não se vê, segundo as palavras de Cristo, como servos inúteis que apenas fizemos o nosso dever. Nós nos vemos, irmãos, como um tolo assalariado que espera um bom pagamento por um tolamente ou totalmente serviço desqualificado. Que tolo. Que tolo.
Sermos afligidos, irmãos, ou angustiados por privações, não é pecado em si. Mas como o nosso coração reage aos fatos geradores das aflições, sim, isso é pecado. Ou nisso pode haver pecado. Reagir assim, irmãos, como o povo de Israel estava fazendo, com tais pensamentos, é blasfêmia, é hostilidade contra o Senhor. Isso, irmãos, é a raiz do descontentamento. E então, irmãos, para que não ficasse dúvida para esse povo, para que o Senhor mostrasse com clareza qual era o erro deles, vamos para o versículo 16, e eles fazem um contraste entre o que esse povo estava fazendo e que alguns poucos entre esse povo estavam fazendo. Veja o versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Qual o contraste que o Senhor faz aqui, irmãos? Ele apresenta aqui dois grupos, então, dentro de Israel, da igreja visível. Fica claro que agora é isso. Essa maioria que fazia isso e esse pouco daqueles que o temiam. E sempre a condição da igreja foi essa, irmãos. Sempre a condição da igreja visível foi essa, no mundo, sobre a terra. Daqueles que apenas professam visivelmente crer no Senhor, que fazem parte da igreja visível, mas não são igreja invisível, não são igreja de verdade. Sempre foi assim, em maior ou menor grau, irmãos. Enquanto esses primeiros aqui blasfemavam tranquilamente contra o Senhor, estes aqui do versículo 16 o temiam. Enquanto os ímpios falavam contra o Senhor, com conversas de maledicência contra ele, as conversas do que o temiam eram agradáveis ao Senhor, ao ponto dele dizer: eu me inclino para ouvi-las. Eu tenho prazer em ouvir o que vocês estão falando ao meu respeito, porque vocês falam o que condizem comigo. E quão isso é agradável ao Senhor, irmãos, ver o seu povo professando, crendo e falando aquilo que condiz com o que ele revelou em sua palavra. Como pessoas podem dizer que é de pouca importância a doutrina, de pouca importância conhecer a Escritura? Se você não conhecemos isso, nós não podemos nem começar a orar da forma correta, nem começar a adorar correto, nem começar a viver correto. Você está dizendo, porque vocês falam que condiz comigo, eu me inclino para ouvir. Eu tenho prazer. Diferente daquele primeiro grupo. E aí, ele faz referência, irmãos, interessante. Havia um memorial escrito diante dele, do Senhor, para os que o temiam, como se o Senhor quisesse deixar claro para eles: eu registro, eu tomo nota, para que isso seja lembrado no dia certo. Eles falavam a verdade sobre Deus, conversavam sobre Deus, eles falavam uns aos outros, irmãos. Eles encorajavam uns aos outros. Nós estamos sob a dominação do Império Medo-Persa. Nós não estamos prosperando, mas nosso Deus é bom. Nós estávamos no cativeiro, agora nós estamos em nossa terra. A glória do templo de Salomão não é a mesma, mas nós conseguimos reconstruí-lo, reconstruir os muros. Bendito é o nosso Deus. Nosso Deus não tem nos deixado faltar. E eles conversavam sobre o Senhor. A boca deles, irmãos, em ambos os casos, a boca deles falavam do que o coração estava cheio. No caso dos ímpios, irmãos, a boca cheia de maledicência, cheia de incredulidade, só saía blasfêmias e palavras hostis contra o Senhor. No caso destes aqui do versículo 16, o coração cheio da bondade do Senhor, cheio de gratidão, cheio de uma visão correta de quem era o Senhor, só saía aquilo que era agradável ao Senhor. Queridos, qual tem sido a natureza das nossas conversas? Qual tem sido a natureza das nossas conversas quando nós nos reunimos como igreja, irmãos? Quando nós saímos juntos, quando nós estamos conversando sobre as coisas da vida, quando nós estamos conversando em casa com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, qual é a natureza das nossas conversas, irmãos? O Senhor nos mostra aqui, queridos, que até as nossas conversas devem ser santas. O conteúdo dela tem de ser santificado, irmãos.
As nossas conversas são obscenas e cheias de duplo sentido. As nossas conversas são maledicência ou difamação. Ou, usando a linguagem de Malaquias, as nossas conversas são tais que o Senhor está inclinando o ouvido para ouvi-las com deleite e prazer. Obviamente, irmãos, a ideia aqui não é, se você se encontra com seu irmão, só você ficar falando sobre versículos e citando versículos soltos. Não é isso, irmãos. E pensar que é dessa forma mostra que talvez não entendeu nada do que é a ideia da conversa santificada. Tudo o que nós conversamos pode ser feito de uma forma santificada, irmãos. É com o coração correto, é com o espírito correto, é em cada detalhe falando aquilo que condiz com o ser do Senhor e fugindo das ocasiões de pecado. Como, novamente, irmãos, Matthew Henry falou, o Deus benevolente observa todas as palavras bondosas que emanam da boca de seu povo. Eles não precisam desejar que os outros homens possam ouvi-la e elogiá-las. Que eles nunca busquem, então, elogios, Matthew Henry fala, nem serem distinguidos através delas, mas que o satisfaça saber que, mesmo sendo as reuniões sempre tão privadas, Deus vê e ouve aquilo que é dito e é feito em segredo, e Ele recompensará publicamente. Crente, sua consciência, a minha consciência, é nossa testemunha. Nós não precisamos querer mostrar para os outros que a nossa conversa é santa. Mas, quer se você tem lidado com suas conversas de uma forma ímpia, quer você tenha lidado com as conversas da forma santa, saiba, o Senhor vê. O Senhor vê. E aí, então vem a resposta do Senhor, irmãos. Versículos 17 e 18. Ele diz, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, o Senhor, como nas outras vezes, Ele não fica calado diante dos pecados desse povo. O Senhor traz a resposta às falas infames dos judeus, partindo do contraste que Ele falou. E a resposta dele é o seguinte: primeiro, o Senhor diz, esses é que são do meu agrado, os que não lançam tal injúria contra mim, aquelas conversas que não estão em maledicência contra mim, esses é que são um tesouro particular para mim. Vocês estão dizendo que eu não faço diferença entre justo e injusto? Pois bem, eu estou fazendo diferença agora. Esses que não agem com vocês são o meu tesouro particular. Eu faço separação sim, irmãos. Os crentes piedosos, irmãos, os crentes verdadeiros são o tesouro particular do Senhor. São sua joia. Segundo, irmãos, ele diz, e naquele dia que eu prepararei. Aqui novamente, irmãos, perceba que é a mesma estrutura do capítulo 2 e o início do capítulo 3. O Senhor traz a resposta para eles da sua injustiça cometida contra o Senhor, alegando que ele não era justo, apontando para o último dia, em que não vai haver dúvida que o Senhor é justo e faz separação. Então, irmãos, novamente, ele se refere à manifestação do juízo por meio do Messias. Nesse dia, os que creem nele serão poupados. Há um dia, irmãos, há um dia em que o Senhor, hoje, as suas joias estão misturadas na lama. Essa é a condição do mundo. O seu povo está no meio da lama. Mas vai haver um dia em que ele vai separar essas joias, vai lavá-la e vai acabar com a lama. Ele está dizendo, eu faço, sim, distinção entre justo e injusto. E ele conclui enfatizando, se a acusação é que não vale a pena servir a Deus, veja, né? Versículo 18, então vereis outra vez a diferença que faço sim entre o justo e o perverso, e entre o que serve a mim e o que não me serve. Se vocês estão me acusando disso, vocês vão ver que há diferença sim. Vocês verão que eu faço diferença. A grande questão, irmãos, é que nós servimos o Senhor não segundo a vista.
Nós servimos o Senhor não segundo a prosperidade que nós temos agora e aqui. Nós servimos ao Senhor pela esperança da glória. Nós servimos ao Senhor pelo que Ele já nos deu em seu Espírito. O seu Espírito operando no meio do seu povo. Tem glória? Tem pompa aos olhos carnais? Não! O próprio culto é exemplo disso, irmãos. Um culto totalmente sem glória, sem pompa, sem coisas que vão chamar a atenção dos nossos sentidos, dos nossos olhos. É para mostrar que essa é a essência do Evangelho, para que nós olhemos para Deus e sirvamos a Deus não segundo os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Apenas um coração que olha a vida com os olhos carnais vai concluir: não vale a pena servir a Deus. É um fardo, é demais. Mas os olhos que olham para essas coisas da forma como o Senhor quer, olha lá para frente. Exatamente como Asaf no Salmo 73. Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, meus pés quase se resvalaram e eu pensei: não vale a pena servir ao Senhor. Mas aí eu entrei no teu santo templo e atinei para o fim deles. É para lá que nós olhamos, irmãos. Vale a pena sofrer pela glória do Senhor. Vale a pena negar a nós mesmos pelo Senhor. Não à toa o Senhor fala: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. E antes que você pense que o Jesus está falando se eu precisar morrer por um Estado Islâmico. Não. É diariamente você perdendo a sua vida. É diariamente eu e você negando os nossos desejos carnais, a nossa própria vontade, subjugando-as à vontade do Senhor. Irmãos, vale a pena. E por último, então, duas coisas, queridos. Primeira, se nós temos dificuldade com a fala, com as nossas conversas, há um caminho próprio para nós seguirmos. Quando Cristo esteve entre nós, o nosso Senhor, Deus Filho encarnado, Ele disse: eu falo o que eu ouvi do meu Pai. Quando Pedro tenta negar a Cristo, e aí as pessoas questionam ele 3 vezes, numa das vezes fala assim: mas você fala como ele. Você fala igualzinho a ele. Sabe o que o Senhor está nos ensinando, irmãos, por meio dessas passagens? Você quer ter conversas santas? Você quer falar a verdade sobre o Senhor quando nós estivermos conversando uns com os outros? Caminhemos junto ao Senhor. Leamos a sua palavra. Oremos a sua palavra. Aproveitemos as ocasiões de instrução da palavra dele. É ouvindo ele falar que nós aprendemos a falar. É caminhando com ele, com o Cristo que veio até nós, é que nós aprendemos a falar segundo ele. Só vai ser agradável a nossa fala, irmãos, se ela for segundo a fala de Cristo. E por último, querido, Deus faz sim diferença entre justos e ímpios. E sabe qual é a diferença? Não é simplesmente moralista, não é esse o ponto. Sem dúvida, o povo verdadeiro do Senhor vive a sua palavra, busca andar segundo a lei moral. Mas não é só um mero moralismo em que posso falar assim: você é justo em si mesmo, o outro é injusto. Não. Sabe qual é a diferença que o Senhor vai fazer no último dia, irmãos? E é isso que vai ser apresentado à noite? Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são tesouro do Senhor, porque o seu Filho é aquele em quem ele se agrada, e o seu povo unido ao seu Filho é o objeto do seu agrado. Ele vai separar para si. Mas os caminham a vida segundo o seu próprio coração, contra a lei do Senhor, desprezando o Senhor vai lançar fora. Ele faz diferença sim entre justo e ímpio. Por isso, crente, lutemos, irmãos, contra todo pensamento em nosso coração, contra toda fala enviada por Satanás de que é um fardo servir ao Senhor, de que é um fardo obedecê-lo em cada detalhe das nossas vidas, de que é um fardo cultuar o Senhor, de que é um fardo estar na igreja do Senhor como corpo. Silenciemos, porque ele faz diferença.
Não é inútil servir a Deus. É a coisa mais útil que um homem pode fazer. Inútil é viver a vida para si mesmo. Inútil é seguir o próprio coração. Mas a coisa mais útil que um homem pode ter é servir e andar com o Senhor, por meio de Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor, por nossas falas e conversas que não são santas em todos os sentidos, mas especialmente, Senhor, por aquelas falas contra Ti, em que o nosso coração se levanta contra a Tua providência, em que o nosso coração fala mal dos Teus atributos, porque o Senhor não satisfez aquilo que nós queríamos e achávamos que o Senhor deveria nos dar, ou porque o Senhor nos tirou aquilo que nós achávamos que não deveria tirar. Tu sempre és bom, Tu sempre és sábio. Tu és um Deus que conduz todas as coisas poderosamente para a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, e faz-nos então, temendo a Ti, com falarmos uns aos outros tal conversa que o Senhor se agrada e se atenta, quer na conversa individual e privada, quer nos cultos domésticos, Senhor, em família, à roda da Tua mesa, da mesa do jantar, quer, Senhor, como igreja, quando nós nos reunirmos juntos uns nas casas dos outros, quando nós nos reunirmos juntos nas nossas ocasiões públicas, ó Senhor, dar-nos uma linguagem segundo a Tua, faz-nos falar como Cristo falou, da parte de Ti, porque ouviu de Ti. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção e Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém.